Dentivet é uma clínica especializada em odontologia veterinária, localizada em São José do Rio Preto e atendendo a região. Você sabia que existe dentista veterinário para o seu pet e que você precisa escovar os dentes deles todos os dias igual a gente? Normalmente as pessoas só vão se atentar que o animal tem dentes quando ele tem uma salivação intensa, ele tem um cheiro ruim na boca, ou quando você vai olhar, está com uma mobilidade em algum dente, ele mastiga só de um lado, ele apresenta dor. Aí é que as pessoas vão se atentar que o animal tem dentes. Vai olhar a boquinha deles e aí ele vai ver que tem alguns problemas. Um deles é o tártaro, que nós chamamos de placa bacteriana. Mas o que nós temos que saber o que é? Que o importante não é essa salivação intensa, ou esse cheiro ruim, ou esse tártaro, que é que dá aquele aspecto feio na boca do animal. O que vocês precisam saber são 3 coisas importantes. Nessa placa bacteriana, nesse tártaro, existem mais de 350 tipos de bactérias e essas bactérias vão causar 3 danos para a boquinha dos nossos pets. O primeiro, o que é? Através de microsangramentos, essas bactérias vão se espalhar pelo organismo dos animais, mas isso é uma coisa crônica que vai acontecer no decorrer da vidinha deles. Então elas vão se instalar no fígado, rim, no coração, causando alguns problemas futuramente. Esse é o primeiro. O segundo problema seria uma inflamação crônica que ocorre no organismo do animal. O que seria isso? A célula, ela precisa absorver os minerais, os nutrientes, os alimentos. No caso, um animal diabético que usa insulina, ela precisa carregar essa insulina para o organismo. Se o animal está com esse organismo inflamado, essas bactérias, essas células, elas não vão trabalhar direito, elas não vão fazer essa absorção, não vão carregar essa insulina 100%. O terceiro problema, e muito grave, que nós precisamos saber que essas bactérias vão causar é uma reação imunológica no organismo do animal. O que essa reação imunológica vai fazer? O organismo ele vai lutar contra ele mesmo, ele vai causar uma destruição óssea, uma reabsorção óssea. O que seria isso? Quando a gente olha, visualiza um animal saudável, você vai perceber, você vai ver que tem o osso certinho, as raízes dos dentes perfeitas, normal como é um animal saudável. Quando essa reabsorção começa a acontecer, num certo momento você vai fazer uma radiografia intraoral, que é importante, a gente está sempre fazendo no tratamento. Aí você vai perceber aqui, nesse raio-x, a gente percebe que já houve uma destruição óssea, metade da mandíbula já foi destruída por essa reação imunológica. E se a gente não cuidar, não intervir no momento certo, o que vai acontecer? Isso vai evoluir ao ponto de ter uma fratura nessa mandíbula, como a gente visualiza aqui. Esses dentes estão praticamente soltos, aqui nós vamos perceber essa fratura, tanto na mandíbula como na raiz do dente. Esses 3 problemas que as bactérias vão causar. Nós vamos falar agora sobre felinos, que é muito importante vocês saberem algumas coisas particulares que acontecem no felino. Ele também vai ter esses problemas, que o tártaro vai levar, que essas bactérias vão causar esses 3 danos. Só que o gato, ele tem, além do tártaro, além desses problemas, ele tem 2 problemas sérios, que são a gengivoestomatite e a LER, que é a lesão reabsortiva. A lesão reabsortiva é o que nós vamos falar agora, que é o mais importante em felinos. O que é essa lesão reabsortiva? Ela é uma destruição na raiz do dente, ela começa na raiz do dente e ela pode evoluir para todo o dente, para a coroa também, mas ela começa na raiz. O que seria essa LER? Ela não tem um estudo assim, os estudos eles não tem uma epidemiologia exata. Isso pode ter fatores envolvidos, fatores nutricionais, imunológicos, fatores de nutrição e de talvez infecciosos. E essa LER, o que ela vai causar no animal?
ela vai causar uma destruição da raiz. Ela começa na raiz do dente, como eu falei, e principalmente ela causa muita dor. Então, no gato é imprescindível, na odontologia veterinária, você tem que usar a radiografia intraoral. É preconizado, você vai começar um tratamento no animal no dia da cirurgia, ele é anestesiado, aí a gente faz uma radiografia da boca toda, aí que nós vamos tomar decisões do que nós vamos fazer. O que seria? Nessa radiografia a gente visualiza o que? Aqui a gente tem essa raiz, que ela tá faltando a outra raiz do premolar. Esse molar, a gente vai visualizar que ele tem uma deformidade em uma das raízes e não tem a outra raiz. Isso a gente só vai perceber com o raio-x. Um outro caso, aqui a gente já tem uma destruição tanto no esmalte como na raiz, então esse premolar está faltando uma das raízes, e nesse caso específico nós vamos destacar o quê? Que em 2013 nesse animal, esse dente, esse premolar ele estava perfeito. Em 2015 ele já estava com a LER acometendo esse dente. Então a LER a gente tem que acompanhar anualmente com radiografias para a evolução nesse dente. No outro caso aqui nós temos esses dois caninos. Nesse canino a gente não visualiza mais a raiz desse dente, então ela está totalmente destruída, e nessa outra raiz já está começando uma destruição óssea. Um outro caso aqui, se você ver esse animal na consulta, você vai visualizar aqui a coroa desse premolar, mas só no raio-x é que você vai perceber que ele não tem a raiz desse dente. Então ele tem a LER. Só que o que nós temos que saber de importante, o que é na LER no gato? É imprescindível a radiologia intraoral, a radiografia, e que essa doença ela causa muita dor. Então aqui na Dentivet nós temos o nosso centro cirúrgico, ele é equipado com materiais de última geração, contando por exemplo com o raio-x intraoral digital, sendo o animal anestesiado com anestesia inalatória, que ela é mais segura para o animal, para uma cirurgia tranquila. Então fica a dica, leve o seu animal anualmente ao dentista veterinário, ele vai viver mais, com mais saúde e principalmente sem dor. Eu aguardo vocês. Obrigada!